Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. E agora que você já assistiu a videoaula lá, né, sobre o caos, a origem, você já entendeu os 4 passos e então nós vamos prosseguir dando esse direcionamento para que a gente possa avançar na nossa jornada. E agora nós vamos falar sobre a cura começa na ordem. Então eu quero falar com você sobre a importância de reescrever essa carta para os seus pais, primeiro para a mãe, depois para o pai. Isso por quê? Porque quando nós falamos de cura emocional, de reconexão ou de restauração interior, muitas pessoas elas tentam começar pelo presente. E não é que isso seja errado ou isso seja certo. Mas mudar hábitos, controlar emoções, vencer traumas é interessante sim, mas existe uma verdade mais profunda, uma verdade espiritual e sistêmica que está enraizada, que talvez poucos conheçam ou poucos a use dessa ferramenta poderosa. E é importante observarmos que nada muda no presente até que você volte à origem. Lembra do Nicodemos com Jesus? Nicodemos disse: mas Senhor, como eu poderei voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Não tem como, eu já sou velho. Então aqui não é sobre você ir lá no passado, não. É sobre você ressignificar. É sobre você se reconectar para ressignificar, para reorganizar, para restaurar. Tá? Então nada muda no presente até que você volte à origem. E a origem tem nome, a origem tem rosto, tem face, tem história. A origem é a sua mãe, a origem é o seu pai. E por que começar com a mãe? Calma que nós vamos explicar isso para você. Primeiro eu preciso contextualizar do porquê escrever essa carta ou reescrever essa carta. Nós estamos te dando, oferecendo esse modelo. E você pode escrever também da forma que você entender melhor, tá? Então, a carta não é apenas um texto, não, é muito mais que isso. Ela é um portal emocional. Ela é a forma mais profunda e terapêutica de reorganizar as emoções, de liberar cargas antigas, de devolver pesos que não são seus e principalmente de honrar a história que te trouxe até aqui. Então, escrever é acessar memórias, é reescrever, é transformar, e reescrever é transformar significados. Olha que interessante. Escrever é acessar memórias e reescrever é transformar significados. E quando você escreve com vida, com energia, com sinceridade, algo dentro do seu sistema emocional se desbloqueia. A carta é um ato de coragem, é uma conversa que nunca aconteceu. É o eu preciso dizer que ficou engasgado por décadas. É o abraço que não veio, mas que agora chega através da linguagem. É o perdão que não foi dito, mas agora é entregue com maturidade. Por que primeiro a mãe? Porque a mãe é a primeira referência de vida que nós temos. Biblicamente, ela é o canal pelo qual Deus te formou, te moldou, te criou. Está lá no Salmos de número 139. Sistematicamente, ela é a porta de entrada do pertencimento. Então, na vida intrauterina, você não viu o mundo, mas você viu a sua mãe. Você sentiu a sua mãe. Você respirou o ritmo emocional da sua mãe e absorveu parte dessas memórias da sua mãe. Então, quando o seu relacionamento com a mãe está ferido, o seu sistema interno ele fica desalinhado. Você tenta compensar, tenta controlar, tenta se proteger e isso vira ansiedade, isso vira culpa, isso vira remorso, isso vira fome emocional, isso vira compulsão, isso vira medo da vida e dificuldade de receber.
É por isso que a cura começa com essa reconexão com a mãe. Não por mérito, mas é por ordem, tá? Que não é sobre meritocracia, é sobre ordem. E por que depois o pai? Porque o pai é o eixo da direção, da identidade e do movimento. Porque o pai ele representa a segurança, o impulso, o vai. É dele que vem a força do propósito. É do pai que vem a coragem de assumir a vida e a capacidade de avançar. É do pai que vem a direção para a vida. E aí, se nós não temos essa reconexão alinhada, nós tendenciamos a sofrer ciclos repetitivos de instabilidade emocional, insegurança, né? Então, honrar a mãe te dá pertencimento, honrar o pai te dá destino. Esse é o fluxo sistêmico balanceado. Este é o fluxo bíblico também. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias e te vá bem. Êxodo 20:12, você já leu. Então a Bíblia não diz honra quem te tratou bem, honra quem cuidou bem de você, mas honra a origem da tua vida. Então, escrever e reescrever essa carta, ela vai promover a restauração dessa obra por meio desse princípio dentro do seu coração. Então vamos lá, eu quero deixar aqui como que você vai escrever e reescrever de forma correta, simples e direto. É importante que você sente-se em silêncio antes, que você respire, que você traga a imagem da sua mãe na primeira carta, que você traga a imagem do seu pai na segunda carta. E aí que você olhe para você, que você perceba o que você sente, o que o seu corpo sente, como que o seu corpo reage ao pensar, ao sentir, ao trazer à memória a imagem do seu pai e da sua mãe. Para isso, para que você possa escrever com verdade, não com medo. Você não precisa não escrever bonito, você não precisa fazer perfeito, você precisa ser sincero. Você precisa ser vivo, você precisa ser real. Escreva, fale com energia emocional. Escreva como se você estivesse conversando de verdade, com dor, com amor, com choro, mas com libertação. E diga o que nunca foi dito, o que doeu, o que faltou, o que você esperava, o que você não entendeu e o que agora você compreende. E aí você começa a reconhecer que eles vieram primeiro. E isso vai reorganizar o seu sistema interno. Você vai voltar para o seu lugar de filho e tudo na vida começa a fluir. Quando eu começo a entender, compreender esse princípio poderoso, milenar sobre honra. E aí você vai fechar essa carta com honra e com aceitação. Honrar não é concordar. Honrar é reconhecer que através deles você recebeu o maior presente, a vida. Foi através dos seus pais. Ok? Então, alguma dúvida? Pergunte aí, chame e pergunte. E por que isso funciona? Porque emoções não resolvidas viram sintomas. Ansiedade, excesso de peso, compulsões, inseguranças, sabotagens, procrastinações, relacionamentos destruídos, rupturas nos relacionamentos, medo de prosperar, conflitos internos. E aí, quando você resolve isso, é como se tudo isso desaparecesse. Porque a desonra gera caos, mas a honra gera ordem. Quando você fica acima dos seus pais, julgando, condenando, rejeitando, você rompe o fluxo de bênção. Então, escrever essa carta vai reorganizar o seu coração, vai dar revolta para a honra, da dor para o entendimento, da cobrança para a libertação, do peso para a leveza. E o sistema emocional volta a fluir, a vida volta a fluir, ok? Então você vai escrever uma primeira vez,
ler, depois você vai reescrevê-la novamente. Primeiro para sua mãe, depois você vai falar com o seu consultor sobre isso, ele vai te orientar o que você vai fazer, como você vai fazer, e depois para o seu pai. Isso é um ato de maturidade, é alinhar o seu coração com o princípio da honra, é permitir ao sistema familiar respirar de novo, é recuperar o que foi quebrado e abrir caminho para algo novo. É um gesto simples, mas transformador. É um gesto simples que vai gerar um impacto muito profundo. Ok? Então, fica aqui a nossa orientação sobre essa organização. A cura começa na ordem. A importância de escrevermos e reescrevermos essa carta. Primeiro para nossa mãe, depois para o nosso pai. Ok? Quer saber mais? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.